Vamos começar a gravar. Boa noite a todos. Aula do dia 30/10, parte 2. Estamos trabalhando aí o texto 8, né? Um texto sobre saúde coletiva. Então, bora voltar essa tela. E vamos ver, compartilhando. Chegou. Beleza, né? Todo mundo ok? Bacana. Não sei o que é isso, não. Só tirar isso daqui, pronto. Beleza, então. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho do Kierkegaard, né? Então vamos falar desse rapaz aqui também. Soren Abe Kierkegaard e a psicologia existencial. Kierkegaard, para muitos, ele é considerado o fundador do existencialismo, né? O trabalho dele é muito pautado aí na questão da morte, da finitude e da angústia. Kierkegaard, ele vai contrapor um pouco, né, o conceito dele, apesar de ser o pai do existencialismo, né? Outros existencialistas que a gente conhece e gosta bastante, né, o Sartre, por exemplo, e o Nietzsche, que vieram bem depois aí do Kierkegaard, eles já têm um conceito um pouco diferente. Eles têm um conceito de um existencialismo ateu. E o Kierkegaard é um autor extremamente cristão. Muito cristão mesmo, o tempo inteiro a obra dele. Ele, inclusive, ele fala dessa cristandade de uma maneira muito bacana, né? Mas é também quase que um relato autobiográfico também do Kierkegaard, né? É muito bacana ver na obra dele como que ele se envolve ali nessa produção e como que é interessante assim, os conceitos dele. Os conceitos principais que ele trabalha é a questão da morte, da finitude e da angústia, né? Inclusive interrelacionados, como a angústia mor, ser a angústia da morte, né? A angústia da finitude, marcado aí pela existência, né? Peguei uma citação dele aqui bem legal para a gente discutir, que está lá no texto. A análise existencial é um esforço realizado no sentido de elaborar uma psicologia com proposições clínicas a partir da filosofia kierkegaardiana. Isso significa assumir a obra do filósofo plenamente, concebendo que ela contém elementos suficientes para essa empreitada. Tal esboço, em primeiro lugar, deve ser diferenciado da análise existencial proposta por Binswanger. Em seguida, é preciso buscar no próprio Kierkegaard considerações acerca da psicologia. Nesse sentido, tal proposta realiza uma crítica a toda psicologia que se baseie na fisiologia ou biologia, uma vez que a psicologia deveria ocupar-se da existência humana em expressões concretas de angústia e liberdade. Ou seja, a ideia do Kierkegaard, se a gente for pensar na obra dele, para trabalhar a obra dele com psicologia, é pensar no conceito de existência. Né? É a gente sair um pouco desse viés biologicista, né, marcante, para a gente pensar num viés filosófico existencial. E essa citação está mostrando exatamente isso. Que a ideia é que quando a gente pega essa obra do Kierkegaard, a gente sai um pouco dessa questão biologicista para poder entender essa questão existencial do indivíduo. Ei, sono, hein? Nossa, que dia, viu, cara? Hoje foi daquele jeito. Hoje o dia... Se eu contar para vocês, vocês não acreditam, cara. Que loucura. Nossa. Mas vamos, tamo firme. Prego no angu, mas tamo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Articulação, então, esses dois danados aí, o Rogers e o Kierkegaard. Descentralizar a ação do processo terapêutico no psicoterapeuta. O paciente aqui, então, é o protagonista. Olha só, isso é algo em comum dos dois, não é? Essa questão da centralização do cliente também com a questão do Kierkegaard, né? Da liberdade e responsabilidade do indivíduo. Então, quando a gente descentraliza o psicoterapeuta desse lugar, e até mesmo para ele poder atuar na redução de danos e poder atuar no SUS, por exemplo, ele tem que ser descentralizado desse lugar, porque ele não vai atuar necessariamente como psicoterapeuta, ele vai atuar como um dos membros daquela equipe com esse conhecimento, não é verdade? E aí o paciente ele vai entrar como protagonista. O usuário ele vai entrar como protagonista. Por quê? Ele também vai ser implicado completamente nesse processo de redução de danos. Nesse processo... Jaque de Deus, nesse processo da saúde. Olha como é que o trem tá feio pro meu lado. Você tá pior que eu hoje. Hoje tá.
Tô achando que a Jaque mandou sono para você. Hoje tá bravo, né? Não, essas últimas semanas estão bem complicadas mesmo. Sexta-feira também, né, Samuca? Rapaz, quem dera, viu? Hoje não vai nem dar para aproveitar a sexta, não, moço. Mas é porque a turma do TCC tá toda doida, né, cara? Tá chegando o prazo aí, o povo tá bombando, é trabalho atrás de trabalho, o trem já tá chegando e eu tô no meio dessa loucura aí também. Aí tem o congresso, aí tem essas danadas dessas provas doidas. O trem tá. É muito trem, cara. Mas Eu tá indo. pensei que hoje era sábado, Samuel. Não entendi, Pensei querida? que eu pensei que hoje era sábado. Não é? O trem tá passando, é assim agora. A gente passa um dia, a gente acha que passa dois, três. Final de semana chega e já acaba de uma vez só. O trem tá complicado, né, Cleusa? Nossa Senhora. Mas vamos que tá no finalzinho, nós estamos dando conta, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, bora. Vamos lá. Bom, então, Samuel, vai tudo empurrado, né? não Vai tudo entendi. empurrado. Vai puxado. Ah, é que é carroça apertada que anda, não tem jeito não. Tem que forçar mesmo. Bom, vamos lá mais um pouquinho, tá? A articulação desses dois danados aqui. O trabalho do terapeuta, ou no caso desse trabalho, do redutor de danos, quando apresenta compreensão empática e, além disso, comunica essa compreensão ao usuário ou cliente, essa experiência de compreensão é um trabalho que consiste naturalmente em ecoar aquilo que o usuário vivencia, enquanto experiência interior. Isso significa o quê? Uma expressão genuína daquilo que o próprio usuário trouxe, sem colocar nem tirar nada dessa experiência. Compreender a experiência dele, tentando entender a ótica desse usuário, né? E aí, nesse sentido, significa abrir-se ao usuário, entrando em contato com o que ele é, e ao mesmo tempo faz ele próprio presenciar e tomando contato consigo mesmo. Ou seja, ele sair desse lugar objetal também, ele sair desse lugar despersonificado que ele muitas vezes é visto pela sociedade como um todo e assumir-se como indivíduo. Ou seja, nesse caso tem que ocorrer o quê? Uma suspensão dos valores de julgamento e uma abertura completa para o outro. Essa é a grande sacada, essa é a grande pegada aqui nesse tipo de intervenção. O processo, então, de escuta na redução de danos, né, a contribuição do Rogers e do Kierkegaard. Malat ele propõe a existência de uma correspondência entre a ACP e a prática da redução de danos, especialmente em relação ao cuidado. Ele vê que esse respeito no indivíduo está muito presente aqui na abordagem e acaba que está muito presente também na redução de danos, por isso ele fez esse paralelo. Porém, para realizar essa articulação, é preciso repensar também a abordagem centrada, num contexto clínico clássico para o contexto de redução de danos. Ou seja, o psicólogo não vai ser psicoterapeuta aqui. Ele vai ser um adaptado, né? Vai ser um profissional adaptado para a prática dentro do SUS. Ele vai trabalhar, não vai ser sozinho, não vai ser no set terapêutico sozinho. Ele vai trabalhar juntamente com a equipe profissional. Ele vai trabalhar juntamente com a prática do SUS, que é um sistema único de saúde, no qual a equipe, cada um com seu saber, mas a equipe trabalha em prol do usuário. Olha que coisa linda, né? Que bonito isso. Pensar no profissional trabalhando em igualdade com os outros profissionais ali, claro que detentor de um saber específico, mas sem um lugar específico, né? Sem uma determinação ali, no caso ele está junto com uma equipe inteira que está trabalhando as diversas questões, as diversas facetas desse usuário. Então a opinião dele é bem-vinda, é ouvida, é justa e ela é dentro da opinião da equipe, que também tem posicionamentos sobre a saúde orgânica desse indivíduo, que também tem posicionamentos sobre as questões físicas, as limitações sociais desse indivíduo também. Então, isso é muito legal. A rede, né, Samuel? A rede, exatamente. Exatamente, é a rede de atendimento. É o SUS, né? É o Sistema Único Integrado de Saúde, gratuito e universal.
que de preferência não pode acabar. Oi, querido. Samuel, por exemplo, igual você está falando aí que os profissionais, nessa forma, eles não trabalham sozinhos, né? Não. Igual, por exemplo, igual lá no CAPS AD, eu fiz o estágio lá e tinha oficinas que era uma psicóloga, outra era agente social, outra que era o pessoal de atividade. E essa coordenação, tem uma pessoa que faz essa coordenação, ou é todo juntam a coordenação desse trabalho com esses que os usuários? Não, geralmente tem uma coordenação da equipe, sim. Tem um coordenador, por exemplo, do CAPS. No caso aí de Nova Serrana, se eu não me engano, é a Carol, né? Tem um coordenador da equipe. Agora, o coordenador, ele vai fazer uma gestão que ele não vai ser impositivo com a equipe. Ele vai escutar essa equipe toda e essa equipe toda vai ter voz, né? E não necessariamente esse coordenador, por exemplo, vai precisar de ser um médico, né? Como há pouco tempo era obrigatório, né? Esse coordenador ele vai ser alguém da equipe. No caso, aí é a Carol, mas poderia ser um outro profissional, poderia ser um enfermeiro, de repente, poderia ser um assistente social, poderia ser um fisioterapeuta, poderia. Nada impede, num modelo desse de gestão, que o coordenador de serviço ele seja de uma área, ele é obrigatoriamente de uma área específica. Legal? É certo. Isso eu acho bacana pra caramba, cara, porque a gente tira uma hegemonia da saúde, que eu acho que cada vez mais a gente precisa disso, precisa de ter as pessoas com a competência para fazer a coordenação, né? Independente da formação teórica. Muito bom. Falou. Muito bacana, meu amigo. Vamos lá. Vamos caminhar mais um bocado. Os processos discutem, então, na redução de danos, né? Contribuição de Soren Kierkegaard e do Rogers. O redutor de danos cuida do próprio ser do usuário, uma vez, né, que permite emergir do próprio usuário as necessidades mais proeminentes e as possíveis intervenções ou projetos a serem desenvolvidos. Tanto a curta, o foda, cara, o foda é filmar isso, cara. Imagina que vergonha isso ficar na plataforma a vida inteira. Apaga tudo, listado. Samuel. Oi? Apaga isso. Apaga isso. Eu vou dar um jeito de entrar naquele site, tá? Não Coloca não listado e aí você manda o link só pra gente. É só a gente que tem o link que consegue ver. Aí seria Edita melhor. isso aí, viu? Não é? Essa abertura de boca tá muito horrorosa. Vocês desculpem, cara, porque hoje eu acordei, devia ser assim lá. Edita e corta. Não, acho que foi umas 5 da manhã, mais ou menos, porque o bicho pegou aqui e tal, mas e foi direto. E não deu tempo de respirar, cara. Eu mal almocei hoje, pra você ter noção. Eu só almocei e tô aqui. Bom, vamos lá, caminhando então. O redutor age de forma a provocar um espaço de diálogo que o usuário propõe à sua vida de cura ou caminho do cuidado. Então, o usuário ele também se responsabiliza pelo tempo, pelas medidas, pelas propostas que ele vai estar disposto também a desenvolver para conseguir aí, fazer a terapia, né? Então, existe uma prática de terapia cujo o cuidado tem um caráter mais preventivo de se voltar ao futuro e às possibilidades. Ou seja, esse cuidado ele é imediato, ele é na hora, ele acontece no momento e a prática visa menos danos no futuro. Reduzir os danos que o uso demasiado das substâncias listas e ilícitas, né, das drogas listas e ilícitas, tem no usuário. Então, é uma relação que existe entre o redutor, entre o profissional e o usuário. E essa relação é pautada numa igualdade, numa horizontalidade. Né? Não tem um discurso moral em cima do usuário. Tem um discurso de como que a gente vai fazer para resolver essa questão. Como que a gente consegue se responsabilizar junto para desenvolver técnicas para poder melhorar esse problema,
para poder evitar esses danos todos que a droga de adicção tem feito a você, meu amigo. Basicamente é essa que é a conversa. Não é, você tem que parar porque é feio, você tem que parar porque é imoral, você tem que parar porque, sei lá, não é de Deus isso. Não é esse Ele papo. se responsabiliza, né, Samuel? Também. Oi, querida. Ele se responsabiliza também. Exatamente. Totalmente. O usuário ele tem que se responsabilizar nesse tipo de processo. E é muito bacana porque ele reassume uma posição de sujeito, que muitas vezes é negada para esse indivíduo. Ele é visto como um objeto, né? Ele é visto como quase que uma coisa ali. Ele se sente mais valorizado, né? Sim, porque ele, em muitos momentos ele perde a condição de pessoa. Para assim, não, aquilo lá é um noiado ali, né? Como é que a sociedade vê o indivíduo? Né? O noiadinho da praça ali e tal, é o doidinho da praça ali, não, é o maluco lá, é o noiado, quer dizer, sempre depreciando o indivíduo e sempre colocando ele como, quase que não como um sujeito, mas assim, não, que que suja, é a sujeira da praça. O cara ele já assume a condição de perder a condição de identidade humano para ser a sujeira da praça, por exemplo. E aí quando... Amor. Oi, querida, pois não? Não, pode terminar? Desculpa. Não, é isso mesmo, que assim, retoma essa personificação desse indivíduo, ele é tratado como humano novamente, o que parece tão simples, né, para a gente pensar, mas assim, é algo que acontece tanto, né, quem trabalhou na assistência vê isso de perto, então é algo assim que parece muito básico, mas está faltando. E ele esquece até que ele tem direitos, né? Ele acha que ele não tem mais nenhum direito. E é a função do redutor justamente essa inserção nas políticas públicas, né? É uma função também. Samuel, Oi, querida. eu ia comentar aqui, é tão engraçado que nós, os que dão conta da vida, os que não são usuários de droga, os que não são... mas que a gente é tão dependente de tantas outras substâncias, seja comida, seja bebida, seja outras coisas, né? Remédio. Sim, drogas também, né? Pois é, que remédio que são drogas, né? Que eu fico assim, é muito impressionante como que a gente é tão cara de pau, assim, de julgar as pessoas, né? Porque e de fazer, porque eu penso assim, eu sempre pensei isso desde quando eu tinha, eu lembro quando eu me dei conta disso, eu lembro de falar isso na igreja muitas vezes, quando eu tinha 15 anos. No passado, que eu Jaque. lembro. Há muitos e Não, muitos anos. ano passado, 15 anos, ano passado. Ai, Jesus. Aí eu lembro de olhar para mim, e já nessa época eu já tinha consciência de que eu era uma comedora compulsiva, de que eu tinha problema mesmo com a comida, eu me sentia da mesma forma de que um viciado em cigarro. Eu me comparava para mim era a mesma situação. E eu comentava isso já na igreja, eu falava com o pessoal, gente, mas espera aí, a gente fala do povo que fuma, porque até então, hoje em dia até caiu de moda um pouco, mas até então a gente falava muito do povo que fumava e bebia, né? Uhum. E eu falava assim, gente, mas como? Ele não consegue parar de fumar, mas eu não consigo parar de comer? E às vezes eu vou morrer antes dele, porque eu posso ter inúmeros problemas com relação a meu vício na comida, no açúcar. E desde então, eu tenho tentado ficar longe disso a vida inteira, até o ponto de fazer uma cirurgia bariátrica, quer dizer, de se mutilar, né? Se automutilar, Então, assim, aí eu olho para isso e vejo, gente, meu Deus, como pode a gente... E sou eu, e cada um tem o seu aí. Acho que todos nós temos os nossos vícios. Assim. A gente não dá conta da gente. Aí como você não entende o outro? Como é que você não entende? Eu acho que falta empatia. Falta muita empatia no mundo como um todo. Né? Mas assim, se a gente for parar para pensar,
os 5 anos que a gente passa na faculdade, a gente passa tentando entender sobre empatia, né, de certa forma. Acho que o que a gente faz no curso de psicologia é buscar aprender empatia e ouvir. Eu já falei muito isso, que eu falo assim, meu Deus, a gente fica 5 anos indo e vindo, voltando nos filósofos teóricos, psicólogos, para você tentar se colocar no lugar do outro. Como é que pode, né? Uma Verdade. coisa que aparentemente só é uma coisa tão simples, mas você estuda, reestuda e a gente ainda se pega muitas vezes, até enquanto turma mesmo, enquanto sala, enquanto o nosso coletivozinho aqui ainda não conseguindo se colocar no lugar do outro tantas vezes. Impressionante. E é verdade, é muito isso, né? Eu acho assim que tem a ver também, já que a gente, né, deu uma abertura, eu acho que isso tem muito a ver também com a maneira que a gente é educado. Desde pequeno, a gente sempre foi educado para competição. A gente sempre foi educado para ser melhor, para tirar a nota melhor, para correr mais rápido, para ser mais bonito e tantas outras coisas. Mas é difícil a gente pensar em alguém que está preocupado em educar, por exemplo, para cooperação, né? Igual quando a gente pensa na Maria de Montessori, né, que ela fala muito sobre isso, vocês que são educadoras aí, que eu acho que vocês devem curtir também a Maria Montessori, eu acho ela maravilhosa. Ela fala muito dessa questão da educação em si, né? De como que a educação enquanto a gente continuar educando para competição, a gente vai educar as pessoas para as guerras. A gente vai educar as pessoas para as discórdias. E aí, quando a gente passar a educar para cooperação, talvez a gente consiga educar aí para a bondade, para a formação humana, para a melhoria da vida dos indivíduos como um todo, né? Não sei. Eu tenho essa esperança aí também, né? De um dia a gente pensar numa educação cooperativa, uma educação mais inclusiva. Eu acho que a gente está caminhando. Ainda falta muito, tem essa consciência, né? Não dá para negar, mas eu acho que estamos caminhando. Aí, consegui já salvar a aula de hoje. Opa, mas por que eu não estou conseguindo compartilhar a tela? Estava falando que está pausada o compartilhamento. Ué, epa. O que está acontecendo? A tela tá escura. Está escura? Não tô vendo. Tá. Tá escrito aqui para mim, your screen sharing is paused. O seu compartilhamento está pausado. Eu vou parar e vou voltar. Aí parei e voltei. Vou voltar agora. Porque estava dando que estava pausado. Loucura, né? Aí, agora voltou. Organizou direitinho? Chegou? Sim, voltou. Voltou. Gente, alguém colocou alguma coisa no chat que eu acho que apareceu aqui, mas... Ah, não, peraí, eu acho que consigo voltar. Ah, Cleusa, além da educação tem o perfil. Isso, concordo. Isso aí. Bom, para a gente já ir pensando já em finalizar esse textinho, então, para abrir para uma discussão mais legal, o processo de escuta na redução de danos, a contribuição desses dois autores, horizontalidade, respeito, linguagem, cuidado e escuta qualificada. A gente falou aí desses 5 itens ao longo dos slides. Foi tipo um resumão aqui. Horizontalidade da relação, respeito com o outro indivíduo, linguagem acessível para a comunicação, cuidado com o outro e a escuta qualificada, que é o nosso diferencial aqui, no caso como profissionais que a gente vai levar para a política de redução de danos, né? Para fechar, a pessoa-alvo da redução de danos é vista como um ser inserido em determinada situação social e cultural. Isso implica uma marcante discussão da diversidade de valores e significados morais. Dessa forma, as drogas são consideradas como elementos neutros e os efeitos nocivos de seu abuso é que são tomados como objeto de intervenção na redução de danos. Quer dizer, não importa se é crack, não importa se é bebida, não importa se é sexo, não importa se é comida, né? A ideia da redução de danos aqui é o efeito disso no organismo, como muito bem Jaque colocou aqui para a gente. Olha que legal. A intervenção, por sua vez, é um processo cuja relação do redutor com o usuário compõe o cerne.
a escuta partindo das demandas do próprio usuário e temos como horizonte as possibilidades elaboradas pelo próprio usuário, que ocupa lugar de destaque nesse processo. Para fechar de tudo, o processo da escuta, então, é singular nisso que a gente está falando, baixo custo, alta eficácia, tudo que a gente quer, não é verdade? Baixo custo e alta eficácia, dá para implantar em mais locais e dá para implantar melhor. E já adotado nas políticas públicas. Então, a gente já vê aí a política de redução de danos muito forte nos serviços aí das prefeituras, né, e ao longo aí da atuação profissional. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas? Foi isso aí. Esse é o textinho de hoje. Todo mangueira, né, cara? Verde e rosa. Olha aí que beleza. Ô, Samuel, Oi, meu amigo. vou perguntar a você, a gente pode usar, por exemplo, a redução de danos com outra abordagem? Sim, sim, com certeza. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a maioria dos serviços públicos, eles usam a redução de dano muito mais com a psicanálise do que com a CP. A maioria dos serviços públicos está muito voltado para a psicanálise, por exemplo, que ainda é uma das abordagens mais utilizadas, né? Então, assim, a gente pode pensar na política de redução de danos em qualquer abordagem. Eu peguei, né, especificamente na CP, pela disciplina ser uma disciplina voltada para a fenomenologia existencial humanista, né? Aí eu peguei das abordagens pautadas nisso, tanto que o próximo texto a gente, se eu não me engano, o próximo a gente vai falar de logoterapia, que também está dentro. Mas assim, a ideia seria formas de atuação gerais. Mas com certeza, qualquer abordagem dá para utilizar sim. É essa que é a magia da psicologia, né, gente? Não precisa de uma abordagem brigar com a outra. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço mesmo. São formas de ver o ser humano apenas. Não tem melhor do que a outra, não tem mais bonita. Tem aquela que te motiva mais, que você consegue organizar o caminho melhor. O que depende para o terapeuta ser bom não é a abordagem que ele usa, não. É o manejo que ele tem. O envolvimento com o processo. Não é não? E por que a maioria dos profissionais, eles titulam a abordagem dele, por exemplo? Tipo assim, posso falar minha opinião pessoal, assim? Eu acho brega pra caramba quem faz isso, cara. Não, eu acho uma breguice fora do comum. Eu sou psicólogo existencial, eu sou psicólogo psicanalista, eu sou psicólogo cognitivo comportamental. Eu acho uma breguice fora do comum, cara, juro. Eu acho mega brega quem faz. Mas eu sei que é a prática, tem muito. Então achei que era só eu, então que achava isso mega brega. Cara, eu acho brega demais. Nossa, mas não é pouco, não. Igual gente que anda de jaleco na rua. Pelo amor de Deus, cara, pra mim só tá permitido andar de jaleco na rua quem for pipoqueiro, velho. Fora isso, cara, eu acho muito brega, cara. Não, mas assim, é brega extremo. E gente que põe título antes do nome. Também outro povinho brega pra caramba. Doutor fulano de tal. Doutor Cucuia, nego. Você tá aqui na roda de bar, de conversa. Que doutor o que isso? Tá louco? Tem doutorado? Defendeu qual tese, então? Fala aí pra gente. E a maioria das vezes não tem, né, cara? Desculpa, né? Acho que eu tô exagerando. Mas eu acho esse povo brega demais. Nossa Senhora. Samuel. Oi, amigo. O Conselho Nacional de Psicologia Federal exige alguma coisa nesse contexto? Você diz o que? De determinar qual abordagem que o indivíduo utiliza? Eu vou fazer lá. Eu sou psicólogo, certo? Eu nem psicólogo. Tem que ter você tem que ser psicanalista especial para fazer o seu registro no conselho? Não. Né? Todo mundo é registrado no conselho como geral, né? Psicólogo. Mas assim, se você quiser fazer uma prova de título no conselho, aí você pode colocar uma especialização que aí equivale a uma especialização, né? Por exemplo, registrada.
Ou então você pode fazer uma especialização também. Mas para pôr no conselho, você tem que estar registrado no conselho como? Aí você tem que fazer a prova de especialização do conselho, além da formação. Aí você pode colocar, inclusive, né, e tal, mas... Sei lá, eu particularmente eu acho desnecessário. Eu acho bacana você desenvolver, você buscar o título e tal, mas, por exemplo, aquele cara que põe no cartãozinho, psicólogo humanista essencial, psicólogo psicanalista, ou a psicólogo cognitivo comportamental, eu acho mega brega, cara. Não colocaria não, sabe? Eu já vi. Tem gente que põe até fotinha, cara. É uma coisa, nossa, aí é mais, aí é tipo top brega mesmo, né, cara? A própria foto, assim, geralmente é assim, ó. Vou até mostrar para vocês. Um jaleco, deixa eu ajeitar aqui para ficar bem igual às fotos que eu vejo, assim, que eu acho mega brega, que dá vontade de fazer. Assim, ó. Cara, é o cúmulo do cara ser brega é postar foto de jaleco. Eu já vi um tanto, mas eu já vi muito, cara. Eu falo, gente, tira a breguice dessa pessoa. Eu acho brega pra caramba. Não. Oi? Eu coloquei no perfil. Você colocou... Você é um bregão, então. Não, brincadeira, né? Cada um tem uma opinião, pô. Não leva a sério isso que eu falei, não. Tá? Foi mal, cara. Foi mal. É foi o mal. marketing. Ô, Samuel. Oi? Ô, Samuel. E eu Olha ainda estava segurando um crânio ainda. Ah, não, Luiz, faço não, pô. Olha que tá gravando, hein, gente? Pois é, ó, minha demissão surgindo aí, ó. A Cândida mandando aí pro RH, hein? Para com isso. Não é brega. Eu que sou brega. Pronto, acabou. A minha boina aqui, boina brega. Ai. Mas não. Com certeza, um tanto de coisa que eu faço também me acham brega. Então tá valendo, né? Chumbo trocado não dói. Então tá ok. Samuel, agora acordou, Samuel. Não tem jeito não. Dar umas risadas dessa boa desse jeito, a gente acorda, né? Daqui a pouco eu pego o amendoim e tal. Acabou. Gente, mas vamos lá. Ficou mais Ô, Samuel. Oi, querida. Samuel. Pois não. Quem é que não tem seus momentos de breguice, né? Faz parte. Ninguém escapa. Outra coisa que, tipo assim, falar em breguice, né? Pô, mega brega tirar foto fazendo assim, ó. Não é, velho? Então... eu detesto esse tipo de foto fazendo beicinho. Ai, é ridículo. Pois é, cara. Mas assim, tem gente que acha bonito pra caramba. Eu conheço gente que só tira foto assim, ó. Nossa. Samuel, Fala com o Samuel foi embora, não foi? Encerrar essa aula, senão ele vai se complicar. Não é? O sono foi embora, não foi, Samuel? Foi. Agora nós vamos bombar no TCC também, hein? Partiu. Partiu o TCC. Mas só ver aqui, ficou mais alguma dúvida, alguma questão desse texto, dessa disciplina? Se ficou, a gente ainda tem mais um tempinho aqui. Se não, já vamos partir. Bora. O que vocês acham? Redução de danos. Redução de danos aí para minha permanência na FANS aí, ó. Falar com o Helder que foi um devaneio. Bom, tirando aí minhas concepções do que é brega e o que não é brega, o texto ficou bacana, ficou legal? Ô, joia, tá bom. Então tá bom, ó. Beijo pra vocês. Mesmo link, mesmo sentido. Tamo junto de novo. Eu acho que não precisa eu mandar de novo no grupo, não, né? Pra falar que é disciplina diferente, pra registrar. Acho que não precisa disso, não. Né? Lá vai estar salvo mesmo, né? Tá de boa, então. Vamos e já voltamos, hein? Beijo pra vocês. Tô abrindo a sala. Valeu.